Puxado principalmente pelo consumo das famílias e pelo setor de serviços, o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano. A informação divulgada pelo IBGE colocou o Brasil em oitavo lugar no ranking das maiores economias do mundo, com números superiores até a potências como a Itália e o Canadá. Essa recuperação pode sofrer uma desaceleração no próximo trimestre, isso por causa dos impactos da tragédia climática que está atingindo o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, o Brasil deve permanecer como oitava economia do mundo até 2029. Esses dados apontam para uma melhora importante na vida da população brasileira, mas a imprensa tradicional parece que não está vendo dessa forma. As manchetes questionam os benefícios de um mercado aquecido e relativizam a importância do crescimento do PIB. Ontem, o presidente Lula se pronunciou, criticando o que ele chamou de negacionismo econômico dos jornais. Quinta-feira, 6 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento da economia no Brasil e como que isso está sendo tratado pela imprensa tradicional. Sobre isso, eu vou conversar com um conhecido de vocês, meu companheiro de bancada, Chico Sá. Seja muito bem-vindo, querido. Coisa boa voltar aqui contigo, Gabi, com essa nossa comunidade cada vez mais quente e próxima da gente, né? Apoiando o ICL. Que bacana. É maravilhoso, Chico. Eu adoro te receber aqui. Que lindo. E ouvir suas histórias também, que são sempre maravilhosas e agregam muito aqui para a gente construir e entender melhor o que está sendo feito, né? Vamos tentar entender juntos. Vamos tentar. Vou começar trazendo a notícia mais recente que a gente teve, que chamou muita atenção, que foi sobre o PIB, né? A economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024 e a gente teve também, além do primeiro trimestre, a gente teve um crescimento do acumulado em 12 meses de 2,5%. E aí, a gente, quando fala de 0,8, a gente está comparando com o trimestre do ano passado, de 2023, né? Só para o pessoal entender aqui. Sim. Como é que isso foi repercutido, vamos dizer assim? Como é que saiu na imprensa tradicional? Foi uma coisa assim, aquela manchete fria, né? Sem nenhuma contextualização. Como é que foi isso? Exatamente, Gabi. Foi recebido cheio de conjunções adversativas, né? PIB subiu, mas, PIB subiu, porém, PIB subiu, todavia, cheio de adversativas, porque envolve governo Lula. Então, esse é uma temática sempre complicada para a mídia tradicional, dar relevância a conquistas desse governo. Sempre vai ter um porém, sempre vai ter o que teve agora, não estou falando de chute, é questão concreta de manchete, que era assim, um editorial da Folha, PIB sobe, mas cenário é imprevisível. Assim. Vamos sempre apontar para um apocalipse, porque não pode juntar governo Lula e só algo positivo numa só linha, numa só manchete. Isso é muito complicado, sempre foi, desde o primeiro governo Lula, é uma espécie de tabu no sentido mais freudiano da palavra. Parece que não pode, parece que é proibidão dar crédito a Lula em conquistas econômicas. Posso ler aqui a manchete da que você citou, da Folha de São Paulo? Ela foi ao ar e também na edição impressa no dia 4 de junho de 2024, com a seguinte manchete editorial, né? O que a Folha pensa. PIB avançou no primeiro trimestre, mas incerteza cresceu. Aí ela diz, a alta foi puxada por emprego, renda e benefícios sociais.
Condições para a queda dos juros se estreitaram desde então. E aí ela explica que a economia voltou a avançar com maior vigor e tudo mais, quais são os indicadores, aquela coisa, né, de trazer os dados, mas tem essa conjunção, como você disse, adversativa, né? Será que essa atividade vai se manter nesse ritmo? É basicamente isso que questiona o editorial da Folha. Mas você pega o fato concreto da semana, do dia, é a notícia do PIB. Você pode pegar, eu posso escolher 10 economistas, aí eu escolho a tendência que eu quiser. Se eu quiser escolher um mais apocalíptico, que diga que isso é um problema, até porque temos muito emprego no Brasil agora, porque eu vi isso também nas TVs, nos comentários econômicos da semana. Você pode pegar um economista mais da catástrofe, e ele pode dizer o seguinte: o PIB subiu, a inflação por enquanto está sob controle, mas tem um perigo para o Brasil gigante. Tem muita gente empregada, pelo amor de Deus, Lula. Isso pode dar inflação, porque esse povo todo pode sair de casa para comprar. Então, eu posso escolher o especialista ou o economista que eu quiser e eu obtenho aquilo que a linha editorial da minha casa, do meu jornal, da minha emissora de rádio, da minha TV, quer dizer. Então, essa história do noticiário econômico sempre vai depender disso. Eu sou editor, escolho, não, vou chamar o Maílson da Nóbrega, que é o guru dos tempos do Sarney, o homem que deixou uma inflação de 1.300 e tantos por ano, que é sempre ouvido também pela mídia a qualquer momento. Então, eu posso pegar até um dado positivo, sendo do Lula, e transformar numa catástrofe. Se eu pensar como mãe de Ná, para daqui a 24 meses, daqui a 2026, quando acaba o mandato, é uma escolha editorial muito definida, para não dar o braço a torcer à melhora na economia, que é um fato, não se altera o PIB. O PIB é a soma das riquezas de um país. Se o IBGE afere aquilo, não pode haver uma mentira, porque acaba com tudo, com a confiança, com o país, com os negócios, com o investimento. Então, mas há um esforço, e eu acho que é o tema principal dessa nossa conversa, há um esforço midiático muito gigante e fácil de comprovar para não acreditar nada, nem ao Haddad, nem ao Lula, nem à equipe, nem ao pensamento de governo. Isso é interessante que você traz, Chico, porque a gente está conversando aqui sobre editoriais de jornalões. A gente não está falando, por exemplo, de uma coluna de opinião. Que tem, por exemplo, um colunista, a gente até vai falar dele aqui, o Celso Rocha Barros, que é um progressista e Exato. que vai à Folha de São Paulo escrever uma coluna de opinião a respeito disso, inclusive trazendo ali dados da realidade também, trazendo inclusive questionamentos sobre os próprios editoriais da Folha, sobre os jornalões, o Globo, o Estadão, ele faz isso. Você pegar, por exemplo, esse editorial da Folha é algo muito forte, porque não é um colunista como, por exemplo, o Joel Pinheiro, que é um colunista que tem uma pegada neoliberal e escreve no jornal sobre isso. O rapaz do bolsonarismo moderado, né? Exatamente, por isso que eu trouxe esse exemplo. Ele já é declaradamente dessa linha, né? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma reportagem ou de um editorial, aí o negócio fica mais crítico. A gente teve, por exemplo, o editorial do Globo falando sobre o desemprego para baixo, ou seja, uma melhora da situação do emprego. Até a Miriam Leitão falou sobre isso, que a economia brasileira estava crescendo e que o mercado de trabalho estava melhorando, o desemprego estava caindo, a renda estava melhorando, a inflação também estava caindo. Ela trouxe essa contextualização. Sim. E quando a gente foi olhar para o Globo, que foi basicamente uma notícia conjunta que a gente teve a notícia do PIB e, ao mesmo tempo, o desemprego em queda. E aí, o editorial do Globo disse que é reflexo da reforma trabalhista, que foi lá com Michel Temer, muitos anos atrás, né, em 2017. Ou seja, como é que isso está se refletindo só agora? Por que a gente não teve, então, já que foi a reforma trabalhista do Michel Temer, por que a gente não teve esse resultado lá atrás? Excelente, Gabi. Você tocou num ponto
assim, fundamental, que é essa de separar a voz do dono do jornal, a voz do dono do meio de comunicação, da redação ou dos colunistas. Isso é fundamental para a gente entender as camadas de opinião dentro de um jornal, né? Tem o editorial da Folha e tem lá um colunista, o Celso Rocha de Barros, que é mais de uma linha progressista, que reconhece, olha, o Haddad está fazendo muito mais e há mais tempo do que o Tarcísio, governador de São Paulo, em matéria de economia, e vocês só elogiam o Tarcísio de Freitas, que nem só está no papel o caso dele. O caso do Haddad já está em prática. Então, basta uma intenção do chamado bolsonarismo moderado para receber louvação, aplausos, ser recebido com festa pelos donos dos meios de comunicação mais tradicionais do Brasil. Se é o Haddad, se é o Lula, se é feito em Brasília, se é do governo federal, é sempre recebido na paulada, mesmo quando é uma boa notícia, como o caso que você citou, do desemprego e do PIB. Então, é uma linha muito firme que eu não acredito que vá ter mudança até o final do mandato de Lula. Acho que é uma linha editorial assim, firme, consolidada, é um pensamento dos donos de meios de comunicação do Brasil que refletem o pensamento de Fiesp, Faria Lima, de quem manda, digamos assim, na economia, tanto na parte especulativa da Faria Lima, como na produção, que é em menor quantidade, porque normalmente quem é ligado à produção, à indústria que emprega, que faz, onde tem suor envolvido, normalmente o cara tende a gostar do governo Lula porque está incentivando, principalmente lá no Ministério do Geraldo Alckmin, está incentivando a produção, a uma nova indústria, um parque industrial renovado. Essa parte da produção mesmo brasileira, ela nem é tanto, digamos assim, criminosa em relação ao que faz o governo Lula, mas a parte Faria Lima, a parte que representa o pensamento do investidor, né, de quem quer ganhar dinheiro com dinheiro, de quem quer só o rentismo, essa parte não vai aceitar nunca nada que é feito por Lula. O que é curioso também, porque o Haddad, desde o começo, ele foi se dando bem e dialogando com a Faria Lima. Ele é aceito pela Faria Lima. Sim. Só que, por outro lado, quando a gente vê, e acho que isso se coloca nas manchetes, quando a gente vê, por exemplo, sob Lula, vírgula, tal notícia. Com Lula, tal notícia. Eu até separei algumas aqui, mas foram várias, tá? Não dá nem para citar todas. Vou entrar também aqui no fator Tarcísio, sendo ultimamente, né, descrito em editoriais como uma saída viável, como o bolsonarista que come de garfaca e por aí vai. Mas eu vou destacar primeiro essas manchetes, algumas que eu separei aqui. Sob Lula, tô aqui abrindo aspas, tá? Sob Lula, Cerrado passa a Amazônia e vira o bioma mais desmatado, diz estudo. A gente tem aqui um dado da realidade. Sim. Agora, a escolha do Sob Lula é uma escolha de quem está publicando esse texto no ar. Assim como quando a gente publica uma notícia sobre o PIB, como se ele tivesse saído do nada. Uma obra do acaso, uma né? Obra do acaso, exatamente. Aí tem uma outra aqui. Sob Lula, fala de Magda em coletiva é contraditória. A Magda, que é a nova presidente da Petrobras, Sim. Lembrando que assumiu a Petrobras recentemente. Com Lula, vírgula, Magda não atende acionistas públicos nem privados na Petrobras. Então aqui tem alguns exemplos de como que isso funciona, né? E é uma tradição antiga da imprensa brasileira, né, Chico? Também não é a primeira vez que isso acontece. Ah, não. E principalmente quando é governo Lula, como foi também no caso da Dilma, é uma linha muito adotada. E você citou o Haddad em relação à Faria Lima. Perfeito, assim, o Haddad não é que o Haddad seja o comunista que vai revolucionar a economia do Brasil. Haddad tem um plano uma meta, um plano de governo negociado, conversado, inclusive com a Faria Lima. Não é uma coisa que vou mexer com a economia, tirar desses ricos tudo que eles têm, sabe? Não estamos falando disso, estamos falando de uma linha moderadíssima. É o que pode, é uma linha negociada com a Faria Lima, com o Congresso, com todo mundo.
Não tão, ninguém, porque começa a falar que a mídia é contra, parece que vem um plano econômico que está revolucionando o Brasil. Muito pelo contrário. Tem gente até, economistas mais à esquerda, que acusam até de ter neoliberalismo demais no governo. Sim. Então não é nada disso. Mas eles continuam assim, a mídia continua nessa. Né, é uma teimosia, é uma obsessão. Não é lidar com a realidade, não é lidar como a gente aprende nos bancos da faculdade, assim, de ter um equilíbrio, de ouvir uma parte, ouvir outra, de ponderar, etc. Tentar o máximo possível um equilíbrio. Não, assim, descaradamente contra o governo. É uma linha, assim, vai numa retidão só. É isso, é samba de uma nota só o tempo inteiro. E a gente teve uma consequência material disso, que foi a eleição do Jair Bolsonaro. Ficou aí 4 anos, a imprensa foi atacada, cerceada muitas vezes, impedida de fazer seu trabalho. E eu me pergunto, Chico, se eles entenderam, quando a gente diz eles, né, tô falando aqui da imprensa tradicional, se a imprensa entendeu errado aquela frase do Milo Fernandes, né, que é a imprensa é oposição, o resto é secos e molhados, que é genial, né? É genial, é uma bem lembradíssima, uma frase clássica do Milo Fernandes, grande humorista, teatrólogo, fazia de tudo, fazia jornal, desenhava, tudo que é possível, traduziu grandes peças, Shakespeare aqui para o Brasil, um gênio assim, o Milo Fernandes. Ele fala essa frase que virou assim, é citada todo dia em redação, em repartição pública no país inteiro. Ele fala essa frase em plena ditadura, no tempo mais pesado da ditadura, ali no tempo que o coronel Ustra estava torturando, trabalhando no Pasquim, um jornal anarquista de humor. Mas essa frase ela é adotada para qualquer jornal, todo mundo adota como se a linha tem que ser essa. Eu acho que é confundido com ser crítico, tem que ser muito crítico, mas eu não posso pegar um número do PIB e ser oposição ao número do PIB. Que é um dado da realidade. Dado da realidade, eu não posso ser oposição àquilo. Eu posso até convidar vários economistas para traçar cenário, dizer se isso é legal ou não, e ter várias opiniões, isso eu posso, que é legal que a imprensa tenha economistas, articulistas de todas as tendências. O que não acontece, né? Normalmente são só os economistas dos bancos e ligados a, enfim, startups de grandes investidores. Exatamente. Né? Quando se trata, por exemplo, de Jornal Nacional, você não vai ter jamais sequer o que a gente já citou aqui, um Celso Rocha de Barros, você não vai ter um contraponto nunca. Aí é nunca mesmo. O André Roncalha. Né? O Roncalha seria um milagre no Jornal Nacional, jamais. Você não vai ter essa linha, você vai ter assim, 100% só o outro lado. Então, é desonesta essa cobertura. Essa cobertura é desonesta. Ela desvirtua o que a gente está vivendo em matéria de economia. Eu não estou pedindo para não ser crítico em relação a Lula, eu acho que tem que ser crítico, vigilante, etc. Mas você não pode pegar, no dia que o país tem uma bela de uma notícia, e transformar aquilo no apocalipse de São João Batista, você acabar com... o mundo está se acabando em fogo. Sabe? Isso eu acho que é o cuidado que todos nós devemos ter. Eu acho, Chico, também importante da gente fazer aqui um exercício de talvez puxar... O Leandro Demore faz isso no Desperta, eu gosto muito, quando ele está trazendo aqui uma notícia que tem, por exemplo, um título que não condiz com a realidade, um título que está na imprensa. Ele risca, puxa uma flecha em cima e aí ele diz, olha, aqui a gente deveria usar essa palavra aqui, porque na verdade não tem nada a ver isso. E aí eu acho que a gente poderia trazer aqui, talvez, puxar essa flecha que o Demore sempre faz no Desperta, de trazer aqui para a nossa comunidade do ICL qual o motivo do crescimento do PIB. A gente teve um consumo das famílias, né? Ou seja, dinheiro na mão das pessoas mais pobres, e o setor de serviços também influenciou bastante nesse cenário, né? Acho que é importante a gente trazer aqui essa linha. Sim. Eu acho que é resultado de política de governo, de decisão de governo, decisão de Lula, Haddad,
quando eu resolvo que vai ter aumento real no salário mínimo, eu estou indicando que as famílias vão ter um pouco mais de dinheiro, não é nem o paraíso, não é dinheiro. Eu acho que deveria ser muito mais. Claro. Se pegar qualquer conta do Diese, qualquer conta, vai chegar à conclusão que deveria ser muito maior o salário mínimo. Mas, depois de anos de inferno bolsonarista, você tem aumento real no salário mínimo. Você cria um programa chamado Desenrola, que faz com que as famílias se livrem da parte mais pesada da dívida, que vinha carcomindo assim, carcomendo a renda de qualquer família no Brasil que andava endividada. Então, eu já sobra mais um dinheirinho para ir para o comércio, para comprar um presente de Natal, para comprar um chocolate na Semana Santa, nas datas e fora das datas. Sobra mais dinheiro para comer, para comprar roupa. Então, é isso que faz PIB. É dinheiro na mão de quem não estava consumindo. Sabe, quando aumenta o número de famílias no Bolsa Família, nos programas sociais, mais dinheiro para a economia. É esse tipo de coisa que gera um PIB. Como também gera o agro, quando tem uma super safra. Sabe, também gera. A diferença é que vai todo para fora e não beneficia pouca gente. Uma turma do agro que é pequena. E o programa social e aumento real do salário mínimo, você melhora para o país inteiro. Então, assim, é muito fácil de enxergar, não precisa ser um economista. Eu não entendo nada de economia e sei por que as famílias estão comprando mais. Basta eu digo, ter um pouquinho... não entendo do ponto de vista de um especialista em economia. Eu não preciso ter feito FGV para eu entender que as famílias estão com um dinheirinho a mais. Isso é que faz PIB. PIB, repito, a soma de todas as riquezas de um país. Um pouquinho de senso crítico também ajuda, né? Ajuda bastante. Eu quero trazer aqui também um trecho da coluna do Luiz Nassif no GGN, porque ele entende muito de economia. Muito, aí sim, estamos falando de especialista. Um especialista mesmo. E ele fala sobre uma conspiração da recuperação da economia. Ele chama de conspiração, além dessas declarações de editoriais, de jornalões, ele também fala sobre a manipulação dos players para elevar a projeção da inflação para 8% em 2026, a partir de 2026, né? E de declarações como, por exemplo, alguém que ocupa uma posição na sociedade muito importante, que é de um ex-presidente do Banco Central, que é o Armínio Fraga. Sim. Aí eu vou dizer aqui o que disse Armínio Fraga, né? O ex-presidente do Banco Central foi para a Folha de São Paulo, essa entrevista que ele deu sobre a pressão que o governo Lula exerce, segundo ele, sobre as decisões da autoridade monetária. E aí, o Campos Neto, só lembrando as pessoas que estão nos acompanhando, o mandato do Campos Neto vai até o final do ano, e aí depois o Galípolo deve entrar no lugar dele. Sim. E aí isso está gerando uma comoção, né? A manchete da Folha foi a seguinte, do Armínio Fraga. Lula corre risco de fiasco político se errar no BC, diz Armínio Fraga. Ele nem assumiu ainda. Nem assumiu, tem mais de 6 meses. Então a gente tem uma conjunção mesmo, você concorda com isso? Concordo, é uma operação, né, muito bem feita. Você pega o próprio Nassif nesse texto, que muito bem lembrado aí, ele fala do Roberto Campos Neto ainda em Nova York, falando com investidores e tal, e já também nessa linha dessa mesma campanha. Aí você pega, vamos pular para o Boletim Focus, que veio com um apocalipse inflacionário, dizendo que a inflação nos próximos anos tende a tocar fogo no Brasil. É nesse momento, por exemplo, que o Eduardo Moreira, pelo ICL, pelo Instituto Conhecimento Liberta e ICL Notícia, ele entra com um pedido de informação via lei da transparência no Banco Central para saber como é composto esse boletim, essa projeção. Essa projeção ela serviu para que o juro agora não caísse como todo o país imaginava. Então, o Eduardo Moreira entra com esse pedido porque a suspeita é que bancos escreveram no Boletim Focus que a inflação iria a esses 8%
8% citado pelo Nassif. Porque isso não é divulgado. Né? Porque isso é o maior mistério, é o mistério de Fátima, digamos assim, do Banco Central. É a coisa mais, é um enigma. Nunca se soube como é feito isso. O que se sabe é que agentes financeiros, bancos, etc., dão um voto ali de projeção de inflação. Aquilo vai para o Banco Central, a turma do Banco Central lê esse famoso Focus para decidir sobre juros. Se eles sabem, por exemplo, a inflação vem quebrando tudo daqui a 2 meses, então a gente não pode facilitar e baixar tanto o juro. Então, esse boletim serve para isso. No caso agora, parece essa informação que vai chegar do Banco Central para o ICL, ela é definidora e definitiva em relação a isso. Parece que houve uma aposta exagerada, fraudulenta, para evitar que o juro caísse. E como é que a gente sai dessa cilada, né? A gente tem a quem a gente pode recorrer e quem pode fiscalizar? É o Ministério Público de Contas? Quem precisa estar vigilante e estar ali questionando de perto toda essa situação que a gente está acompanhando? Gabi, eu acho que primeiro o que chamam de imprensa alternativa ou meios alternativos de comunicação, como em Detalhes, por exemplo. Quando a gente começa gritar aqui e alertar para a população, para quem nos ouve, para a nossa comunidade, essa coisa repercute, vira pauta no almoço, vira pauta nas famílias. Eu acho que esse é o primeiro exercício. Depois, instituições ou pessoas que acionem esses órgãos. Vê o que o ICL faz, o Eduardo Moreira faz em relação ao Banco Central. Todo cidadão tem direito a saber o que está acontecendo. Então, a gente tem que provocar. Acho que o Ministério Público, nem o de Contas, nem o Ministério Público Federal, Estadual, eles andam muito acomodados, acostumaram com a acomodação, engavetar tudo no governo Bolsonaro. Anda todo mundo na moita e tem que ser provocado por nós. Uma vez provocado, aí sim a gente pode obter respostas para mistérios. É mistério mais do que da Santíssima Trindade. São mistérios que a gente não vai ter conhecimento nunca se não for lá e provocar e pedir, né, seja via lei de transparência, seja Ministério Público direto. É isso, senão a gente vai continuar vendo só essas manchetes mais oficiais e nada mais. Muito bem, Chico. Acho que a gente vai ter que continuar acompanhando essa história. É importante que a gente esteja vigilante, a gente está. E que o Ministério Público de Contas aprofunde as investigações também, para que a gente tenha uma resposta institucional a respeito disso, né? Claro, é um assunto, assim, já é um assunto complicado. Acho que eles aproveitam, como não é um assunto de domínio da população. É muito fácil eu tornar isso cada vez mais distante e vocês não entendem nada disso, a gente está fazendo o correto, o Campos Neto está com medo da inflação, ele está protegendo o bolso do trabalhador brasileiro. Gente, aí é que começam aquelas teses esquisitas de que não pode deixar todo mundo empregado, a gente tem que aumentar o desemprego para que não haja inflação. Olha que loucura! Esses caras não querem que a população coma, vista, tenha lazer. Por isso é importante, é uma tradução, já que a gente está falando de um conhecimento que está ali na mão de pouquíssimos. Coincidentemente, né, Chico, são aqueles que têm o poder e também o dinheiro. Exatamente. É importante que a gente esteja ali fazendo essa tradução também para as pessoas entenderem o que está em jogo ali. A gente aqui está em plantão para isso. É isso aí. Não vão nos enrolar. Não vamos enrolar. Chico Sá está aqui sempre para passar não sou eu, essa equipe maravilhosa que nós temos. É isso aí, Chico. Obrigada, é sempre um prazer te receber Gabi, aqui, querido. Qualquer coisa, só chamar que a gente está de plantão. Chama. Vamos nessa. Valeu. Lembrando a você que estamos pertinho do Despertar Empreendedor, que é o primeiro evento presencial do ICL, um grande evento que vai acontecer em breve. A maioria dos ingressos já está vendida, mas ainda tem algumas vagas, tá? Então, olha só, vai ser um evento de 3 dias que vai acontecer
no Espaço Vibra, em São Paulo, para você mergulhar nesse universo do empreendedorismo, bem diferente desses eventos que você já está acostumado sobre empreendedorismo, que normalmente é só com gente da Faria Lima. Aqui não, você vai ter gente, assim, muito especialista para te explicar do babado. O negócio é muito bom mesmo. Dia 14, 15 e 16 de junho vai acontecer o Despertar Empreendedor, vai ter, a gente estava falando agora dele, o ministro Fernando Haddad vai estar lá, o Márcio França, o Felipe Neto também, Fátima Bernardes, Rafael Donatiello, nosso Rafael, o Eduardo Moreira, muita gente boa, para trazer diversas discussões e aumentar a nossa rede também de networking. Para você poder garantir a sua vaga, você pode acessar o despertar2024.com.br para ver os detalhes de tudo e saber melhor como é que vai ser esse evento. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL. E ICL Notícias, segunda edição, a partir das 6 horas da noite. Lembrando também que você pode assistir em detalhes no conforto, em qualquer momento do seu dia, ouvindo nas plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. Oi, gente! Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai acontecer o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com um time de primeira e também contando um pouco da minha história para vocês. Vai ser na Vibra São Paulo, então você não pode perder. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, essa é a hora. Eu espero você lá para a gente aprender, se animar e despertar juntos.